Tudo bom? Eu sou o Zé Luiz e vou apresentar a aula de artropatias microcristalinas para vocês, né? Vou começar falando de gota. Então, algumas generalidades, né? Gota é uma doença predominantemente periarticular, não interarticular, né? Então, os depósitos articulares são menos proeminentes, né? É uma doença monoarticular ou poliarticular. A fase aguda costuma acometer a primeira articulação metatarsofalangiana e na fase crônica qualquer articulação pode ser acometida. Então são generalidades que vocês devem estar familiarizados com isso, né? Então aqui é uma primeira abordagem aqui dos achados radiológicos, né? Então na fase aguda é uma artrite aguda. Na fase aguda você tem edema, difusão articular, né? E nas fases crônicas vai aparecendo nódulos assimétricos, né? Os tofos, erosões de saca-bocado, lesões com margens salientes, né? Os overhanging edges, né? São as características da gota. Ela tradicionalmente preserva o espaço articular e não há osteopenia periarticular. Então vamos ver como é isso. Então primeiro os tofos. A primeira característica da gota são os tofos. São esses nódulos de partes moles, né? Os cristais vão se acumulando, vai havendo fibrose em volta deles, eventualmente há depósito de cálcio, né? Então fica essas massas de partes moles geralmente mais densas mais densas, né? Por causa da calcificação. Um outro aspecto são as erosões de saca-bocado. O que são as erosões de saca-bocado? São essas erosões com a margem esclerótica. Ao contrário da artrite reumatoide, da artrites inflamatórias, são erosões com margem esclerótica. Uma coisa muito característica da gota. Aqui a gente vê então essa erosão em saca-bocada e aí já dá para perceber o próximo achado, vamos discutir essas margens salientes. É possível perceber aqui, isso é muito característico de gota. Outro aqui deve ter uma lesão e aqui a margem saliente, né? Eventualmente as lesões são intraósseas. Dá esse aspecto interessante, essa lesão esclerótica, né? Bem delimitada, intraóssea. Aqui algumas lesões extraósseas, de novo, umas margens sobrelevadas, né? As erosões de saca-bocado, né? Os aspectos clássicos de gota. Aqui as margens salientes, as margens sobrelevadas, né? O overhanging edges. Então, esse é realmente um aspecto muito característico. Aqui, assim, quando eu vejo os casos, é uma coisa que me ajuda muito, né? Então a lesão, tem aqui a lesão focal e as margens elas são sempre sobrelevadas. Isso acho que é característica, basicamente, diagnóstico de gota. Então, tradicionalmente se preserva o espaço articular. Então, aqui a gente tem erosões marginais, é possível já ver de cara que são erosões com margens escleróticas, né? As margens sobrelevadas. Então, não é artrite reumatoide isso. Além disso, o espaço articular está preservado. E não há osteoporose periarticular da artrite reumatoide também, né? Então, de novo, sem osteoporose periarticular, que é o aspecto das artropatias, como a artrite reumatoide. Então, de novo, o espaço articular aqui, no caso, está reduzido, né? Mas as erosões, é nítido que elas têm um contorno esclerótico, né? É nítido aqui, ó, várias delas com as margens sobrelevadas, né? A ressonância vai reproduzir esses mesmos achados, né? Então, aqui, erosões de saca-bocado, né? São erosões bem delimitadas, né? Essa linha preta aqui provavelmente é esclerose, embora a ressonância tenha um detalhe, né? Onde a interface entre gordura e água, às vezes fica essa linha preta, esse chemical shift, que pode simular uma esclerose, né? E aqui o lugar típico, as margens sobrelevadas, é o mesmo achado. Aqui no caso ainda tinha um tofo. Então um outro exemplo, né? Agora para a gente ilustrar um pouco, várias erosões, algumas seriam até difíceis de ver o que é, tipo isso aqui seria até difícil. Mas algumas é muito característico, né? Então aqui, por exemplo, além do local ser característico, né, o espaço articular preservado, as erosões elas têm as bordas escleróticas, não tem osteoporose periarticular, e muito nítida aqui é a margem sobrelevada, né? Então esse caso é o diagnóstico de gota. Um outro exemplo aqui, algumas erosões então nas interfalangianas proximais, né, do segundo e terceiro dedos. Aqui também não há como errar, porque as lesões são as lesões de saca-bocado, então, né? Os defeitos com margens escleróticas e nitidamente o contorno sobrelevado, né? Também não tem outro diagnóstico diferencial aqui. Aqui um outro caso, aqui parece ser mais articular até, né? Poderia dar alguma dúvida aqui, mas de novo, é muito característico a margem esclerótica, né? Então são essas erosões de saca-bocado. Em alguns lugares, aqui, por exemplo, nitidamente é uma borda sobrelevada, né? Então esse caso também é típico de gota. Um tofo, isso que vira e mexe a gente encontra. Uma lesão nodular de partes moles no dedo, ou em outra articulação, né? É sempre bom lembrar o tofo. Aqui um outro caso, um caso com uma lesão intraóssea.
né? Então, de novo, várias erosões marginais aqui, ensacabocado, quer dizer, com margem esclerótica, sem osteoporose periarticular. Olhando com cuidado, é possível ver aqui, por exemplo, ó, nitidamente a margem sobrelevada e umas lesões intraósseas. Há outras erosões aqui, nem todas têm essa característica da margem sobrelevada, mas geralmente a gente encontra alguma que tenha, né? Além do que é nítido que elas não têm osteoporose, a esclerose periarticular. Essa lesão intraóssea me lembra, sempre que eu vejo, me lembra um caso de sarcoidose, né? É bom, acho que é bom sempre ter isso na cabeça, né? Uma lesão semelhante, já vi mais de uma vez lembrando isso, né? Aqui um aspecto interessante que também é característico, né? Tem uma massa aqui na região do tendão calcâneo. A ressonância mostrava isso. O tendão está aqui, mas em volta dele tem essa massa. É um tofo gotoso. Isso, de vez em quando aparece isso, né? Um aspecto característico de gota. A gota, quando pega o tendão calcâneo, costuma ser assim, ao contrário do xantoma. O xantoma espessa o tendão, né? O tendão fica espesso, eventualmente com algumas alterações lineares de sinal, né? Mas esse aspecto é de gota. Aqui um exame do punho, ó. Acho que talvez uma primeira impressão, assim, poderia alguém falar, poxa, é artrite reumatoide, porque há muita redução do espaço articular, muita alteração radiocarpal. Ok, mas quando a gente começa a olhar com mais cuidado, então é possível ver que os contornos das lesões são escleróticos. Os contornos são escleróticos, não há osteoporose periarticular. Esse caso é um caso que eu acho difícil, mas era gota. Aqui um outro caso interessante na sacroiliaca, um caso que foi apresentado no congresso ano passado. Então, gota é uma possibilidade uma possibilidade diagnóstica na artropatia da sacroiliaca. Não é só espondilite anquilosante, né? Além de espondilite anquilosante, tem artrite séptica importante ali, e uma série de outras artrites, hiperparatiroidismo, pode ter alterações ali, e a gota é uma das causas, né? Então aqui você tem uma série de erosões nas margens da articulação sacroiliaca, mas todas elas têm margens escleróticas, o que seria muito incomum para espondilite anquilosante, para alguma artropatia inflamatória, né? E muito característico de gota. Embora o lugar então não seja assim tão comum, é bom lembrar a gota. Aqui um outro caso interessante, isso aqui às vezes aparece, já apareceu algumas vezes, a pessoa ter... Olhando assim, parece um caso de artrite séptica, né, da interfacetária. Vendo o raio-x, é possível ver que está estranho a artrite séptica. Por quê? Porque não tem osteoporose, as lesões são escleróticas. Isso era gota. Outro caso aqui, interessante também. Então, o paciente tinha bastante destruição dos planaltos vertebrais, uma área líquida na região do disco, né? Poderia parecer artrite séptica, poderia parecer discite, né? E era gota. Então, retrospectivamente, é possível ver. Além de, aqui não tem o estiro, então não dá para ver se tem edema ou não, mas tem uma coisa preta em volta disso, que não seria comum, né, na discite, né? Tem muito esse material preto, não é líquido, está um pouco estranho para discite. Esse caso era gota. Então, a gota pode mimetizar a infecção. Também na cervical, isso eu já vi uma vez. Uma vez um colega trouxe depois o retorno e disse que era gota. Então, um paciente que tinha essas alterações nos planaltos vertebrais, né, da coluna cervical, também não tão típicos para espondilodicite. Esse caso era gota. Você vê que o raio-x mostra esclerose, uma coisa que não seria esperado para a infecção, né? E era gota. Então, a gota também pode mimetizar discite na coluna cervical. Aqui um aspecto que é característico também. Quando eu vi isso, acho que gota, eu não consigo pensar outra possibilidade. Isso de vez em quando aparece. Tendão calcâneo espessado com essa erosão. É uma erosão ensacabocado isso, né? Aspecto de gota também. A mesma coisa, um outro caso, mas com alterações semelhantes, né? Vocês viram como isso realmente acontece, né? Tem um tendão espessado, o tendão do quadril espessado, hiperdenso, né? Essa lesão irregular aqui é hiperdensa, porque o tubo vai acumulando cálcio, né? E essa extensa erosão, né? Um aspecto de gota. Aqui com contraste. Poderia parecer estranho aqui, né? Mas isso aqui é um aspecto típico de gota. Principalmente o raio-x, a toma aqui, a ressonância realmente ficou esquisita, mas isso é um aspecto típico de gota. Aqui um outro caso interessante, 44 anos, muita dor. Então o tendão patelar totalmente inflamado, né? Bastante espesso e com bastante edema em volta. Quer dizer, isso não pode ser uma doença
o jumper's knee, não pode ser o joelho do saltador, né? A pessoa que está... Não pode ser esforço repetitivo, não é assim. O esforço repetitivo é uma lesão no polo proximal da patela, nunca fica espesso assim com edema, isso é uma alteração muito inflamatória, né? E até onde eu sei, não consigo pensar outra coisa não seja gota. Todos os casos que eu vi até hoje, parece... Meu pai mesmo teve isso um tempo atrás, não conseguia andar, foi fazer ressonância, tinha alterações inflamatórias do tendão patelar, tinha algumas erosõezinhas no polo inferior da patela, era gota. Então acho que é bom lembrar esse caso. Aqui um aspecto que a gente vê bastante, né? Sempre a gente está vendo isso, o tofo, não sei se já descrito, essa predileção pela região do tendão poplíteo, em volta do tendão poplíteo, sempre aparece um tofo ali. A gente sempre procura porque não é incomum encontrar. Então agora o CPPD, que é a doença de depósito de pirofosfato de cálcio, é outra artropatia microcristalina. Então esse é o pirofosfato de cálcio, para diferenciar depois do cristal de hidroxiapatita, que vai ser a próxima que nós vamos comentar. Então aqui quanto a uma terminologia, então isso já foi controverso, né? Então a doença de depósito de pirofosfato de cálcio, eu pus aqui DDPC em português, mas o pessoal fala CPPD. Então é a deposição de cristais, com ou sem sintomas, porque muitas vezes é doença sintomática, uma doença de pacientes idosos vai calcificando, vai depositando esse pirofosfato de cálcio nas cartilagens, né? Vai ficando aquelas depósitos lineares, e muitas vezes ele é assintomático. Pode levar a artrose, inclusive, né? Mas com ou sem sintomas. E tem a forma que é a pseudogota, que é a forma aguda, é uma forma que realmente lembra a gota, uma inflamação aguda, né? Então a doença pode ser sintomática ou assintomática, e a pseudogota é reservada para os casos de inflamação aguda, né? Então, quanto às causas, ela pode ser idiopática, ela pode ser hereditária. É curioso, a mutação no gene YANK-H, né? Eu lembro que tem uma outra doença, não tem nada a ver com isso, mas é curioso que ilustra a displasia crânio-metafisária, né? A displasia crânio-metafisária, o pirofosfato de cálcio ele impede a mineralização do osso, a deposição da hidroxiapatita. Então, se o paciente tem um defeito nesse canal que funciona pouco, ele não vai ter o pirofosfato de cálcio, então vai mineralizar demais, a tábua craniana dele vai espessar, as metais vão espessar, vai dar uma displasia óssea. Aqui no caso é o contrário, né? Então o excesso de funcionamento leva a um depósito excessivo de pirofosfato. E causas secundárias que são importantes, porque quando essa doença aparecer, quando as alterações que vamos descrever aparecerem, é sempre bom lembrar dessas possibilidades, especialmente hemocromatose, acho que essa é a principal. E hiperparatiroidismo, como nós vamos comentar daqui a pouco, né? E hipotiroidismo também é uma causa importante. Então, qual que são as chaves? São alterações de artrose, são alterações degenerativas, mas que tendem a cometer articulações que não são de carga. Então, por exemplo, articulação escafolunar, radiocarpal, não é comum que a artrose acometa essas articulações, né? A artrose primária. Metacarpofalangianas, é muito incomum que a artrose primária acometa a metacarpofalangiana, ela não acomete, ela pega as interfalangianas proximais e distais, né? Pega a escafoide trapézio trapezoide, a primeira carpa metacárpica, mas a metacarpofalangiana não acontece na doença primária. A articulação patelofemoral, então o paciente que tem muita artrose patelofemoral, em desproporção aos outros compartimentos, e a articulação glomerular, o número não suporta a carga, então alterações degenerativas dela fazem pensar em alguma causa secundária. Então, seja CPPD, que é uma causa comum, seja alguma outra coisa que sobrecarrega, como, por exemplo, uma lesão maciça do manguito, eventualmente o paciente tem siringomielia, não sente mais os braços, né? Então, alguma coisa, quando o paciente tem artrose glomerular, alguma coisa está errada, tem uma causa secundária. Então, aqui, como falamos, a carpo metacárpica, o punho, né? Então, é possível ver aqui uma certa separação escafolunar, uma coisa que é uma complicação comum do CPPD. E além da separação escafolunar, a gente está vendo aqui a artrose, olha, o escafoide, uma acentuada perda do espaço articular do escafoide com o rádio e do semilunar com o capitato. Aqui até o próprio amato perdeu a articulação, né? Nesse caso especificamente o amato tem uma articulação anômala, uma articulação, uma variante, mas com o semilunar e houve perda da altura dessa articulação também. O nome disso é SLAC, SLAC, Scapholunate Advanced Collapse, então colapso avançado escafolunar. Você tem a separação escafolunar e artrose secundária. Essa artrose vai se sobrepondo numa forma sequencial. Então, classicamente começa cometendo a articulação radioescafoide e depois a capital do lunato e eventualmente o carpo todo. Então, esse é um caso de SLAC. Aqui é possível ver a mineralização não só do ligamento escafolunar,
mais tênue mineralização da fibrocartilagem triangular. Então, no caso de SLAC, separação escapular, SLAC, secundária CVPD. Uma coisa muito comum isso. Aqui eu achei curioso trazer, porque eu nunca li especificamente esse achado, mas isso foi de uma aula, eu já vi outras vezes, coisa que às vezes a gente encontra também. Essa depressão da fossa escafoide do rádio distal. Isso parece ser uma característica do CPPD. Então, de vez em quando aparece, eles não sabem o que é, porque eu fico, que é coisa estranha, né? Deve ser típico de alguma coisa, parece que é mesmo, de CPPD. Então, já vi algumas aulas, trouxe algumas fotos aqui, eu já vi na vida prática, de vez em quando aparece isso. Então, esses casos é bom lembrar CPPD. Uma vez apareceu um caso e eu falei, esse é CPPD. Aí o colega conversou com o ortopedista e falou, não, o ortopedista falou que deve ser uma sequela de fratura. Então, aqui para lembrar, acho que deve ter lembrado disso, o deep punch fracture, quer dizer, o paciente cai com a mão estendida, e o semilunar ele impacta na fossa semilunar e dá essa depressão. Agora, aí a depressão é na fossa do semilunar, é o contrário. Então, numa primeira batida de olho pode lembrar, pode haver confusão, mas não, isso aqui não é a fratura. A fratura, quando o paciente cai com a mão estendida, quando o impacto axial, é o semilunar que empurra o rádio, não o escafoide, né? Aqui um aspecto muito característico também, o comprometimento das articulações metacarpo-falangianas. Então, esses osteófitos engancham, é muito típico. Nesse caso, comprometendo a segunda e terceira articulações. Olha como houve acentuada a redução do espaço articular. Então, esse é um aspecto típico de CPPD. E aqui uma tênue mineralização do ligamento da fibrocartilagem triangular. Né? Esse caso é tão típico que nem precisaria disso, mas... Quanto à hemocromatose, a gente comentou que é um diferencial. Então, a orientação é sempre pensar em hemocromatose, especialmente quando for muito difusa. Então, todas as articulações acometidas, pensar em hemocromatose, uma causa secundária. Aqui a articulação glenomeral. Então, como eu falei, a artrose glenomeral primária não acontece, porque não suporta a carga o ombro, né? Aqui a acentuada perda do espaço articular, uma série de pequenos cistos subcondrais, é um aspecto que já foi descrito como um colar de pérolas, né? Que também é muito sugestivo de CPPD. Sempre que vocês virem isso aqui, muitos pequenos cistos subcondrais na cabeça do húmero, acho que é bom sempre, esse é o diagnóstico principal. E aqui um osteófito proeminente, né, na margem inferior da cabeça humeral. Isso é tão típico que, não de CPPD, tipo de artrose, mas esse osteófito às vezes fica muito proeminente. Tem até um nome, o pessoal chama de barba de bode, né? Goat's beard osteophyte. Então, bastante alteração degenerativa. E esses cistos subcondrais, esses pequenos cistos, isso é sugestivo de CPPD. Esse caso aqui a gente tem então, acho que é um outro exemplo simplesmente. A gente tem aqui esses osteófitos em gancho, né? Osteófitos proeminentes nas cabeças do segundo, principalmente aqui do terceiro metacarpus, né? E uma acentuada redução dos espaços articulares. Aqui também tem alterações, embora aqui acho que a radiografia não foi feita para isso, foi feita mais para a mão, né? Mas é possível ver alterações, redução do espaço articular, aqui parece ter uma separação escapular, aqui tem um pequeno cisto subcondral, aqui no joelho, então como eu comentei, acentuada redução do espaço articular patelofemoral. Quando o acometimento é principalmente patelofemoral, pensar em CPPD. E aqui um caso que estava com diagnóstico de CPPD, acentuada artrose tíbio-talar. Isso não é o comum. O comum a articulação mais acometida do tornozelo é a talonavicular. Então, uma artrose predominantemente talonavicular deve fazer pensar em CPPD. Esse é outro caso que de vez em quando aparece, não é incomum. A ressonância é estranha, né? Tem uma redução do espaço discal, uma massa epidural. A tomografia mostra aqui acentuada osteocondrose intervertebral, né? Uma degeneração do disco e dos planaltos vertebrais, né? Com a focus mineralização e essa massa de partes moles mineralizada, CPPD na coluna, né? Isso é interessante, não é incomum que aqui apareça. Aqui o aspecto do quadril. Então, ao contrário da artrose primária, nossa, aqui não ficou bom, né? Então, ao contrário da artrose primária, aqui houve uma migração axial da cabeça. Então, o espaço articular foi perdido homogeneamente. A artrose primária não é comum que aconteça isso. Geralmente a cabeça migra superlateralmente, né? Quando a migração é axial, geralmente é uma artrose secundária, né? Muitos cistos subcondrais, então o quadril é uma articulação relativamente comum de ser acometida no CPPD. Aqui um aspecto típico do CPPD. Então, além das erosões no dente do axis, né?
mineralização do ligamento transverso. Isso aqui, se vocês começarem a procurar, vocês vão encontrar sempre. Eventualmente a mineralização é total, circunda todo o dente. Não? A pessoa tem chamado de síndrome de dente coroado, não é? Um aspecto típico de CPPD. E aqui um outro aspecto comum de encontrar, uma massa retroodontoide. Inclusive aqui parece que tem até um outro lobo comprimindo a medula, né? Então isso é o pseudotumor retroodontoide. Isso aqui não é tumor, isso aqui é uma doença inflamatória, ou uma doença de depósito. E tem uma série de causas. Vira e mexe aparece isso. Aqui a tomografia mostra alguma certa mineralização. Então as causas que eu sempre lembro, a amiloidose é uma causa importante. Então o paciente faz diálise, aparece com esse pseudotumor retroodontoide. Muito comum encontrar, e muitas vezes o paciente é dialítico. CPPD é uma causa importante. A artrite reumatoide é uma causa clássica de comprometimento da articulação C1, C2 aqui, né? E gota. Então, acho que CPPD e amiloidose devem ser causas comuns. Talvez sejam as causas mais comuns. Quando eu vir isso aqui, então lembrar CPPD é uma possibilidade. É que um caso que foi publicado num artigo, eu achei interessante, porque é comum que o paciente que tem CPPD tenha mineralização do disco da sínfise púbica. Agora, o que não é comum é que isso vire pseudogota, né? que inflame. Aqui a gente vê mineralização e vê bastante edema de partes moles. Foi publicado como pseudogota. Eu tenho minhas dúvidas, porque eu estou desconfiado que isso aqui, na verdade, é hidroxiapatita. Daqui a pouco nós vamos ver essa doença aí. Talvez isso aqui seja hidroxiapatita. Não é aquela mineralização fina da CPPD. É uma classificação grosseira, né? Nós vamos discutir isso daqui a pouco. Então, lembrando que a pseudogota pode ser, inclusive, a manifestação de apresentação do hiperparatiroidismo. Então, o paciente com pseudogota, é sempre bom lembrar dessa associação com o hiperparatiroidismo. Às vezes o paciente tira a paratiroide para tratar o hiperparatiroidismo. Deu um surto de pseudogota, é outra coisa que acontece. Essa associação de pseudogota, de CPPD e hiperparatiroidismo é importante lembrar. Aqui uma coisa curiosa, né? Uma vez eu li isso aqui, achei interessante, porque é muito comum CPPD é muito comum. E dá essas alterações meniscais. Às vezes o menisco, simplesmente a mineralização do menisco, dá essa alteração difusa de sinal. Poxa, parece uma rotura meniscal, parece que o menisco está todo... Não, é simplesmente mineralização que produz esse efeito. Para encerrar, a doença de depósito de hidroxiapatita. Essa é a hidroxiapatita. CA5-PO4-3-OH. Ao contrário do pirofosfato de cálcio. Então é uma doença pararticular. São depósitos de hidroxiapatita, geralmente nos ligamentos, nos tendões, né? Em geral nos tendões. Ela é monoarticular. Essa é a ordem de frequência de acometimento. Então, o ombro é muito comum, a tendinose calcárea do manguito rotador. Quadril, cotovelo, punho, joelho, né? Geralmente você tem 30 a 60 anos. Então, os estágios, tem uma fase pré-calcífica, o que acontece? Áreas tendinas de baixa tensão de oxigênio sofrem metaplasia fibrocartilaginosa. E esse tendão degenerado, ele acaba mineralizando, mineralização distrófica. E essa mineralização fica silente. Então, a eventualmente vai ser mineralizada, a fase calcífica, e fica silente, o paciente não sente nada. Eventualmente, essa hidroxiapatita erode a superfície do tendão ou do ligamento e cai nas partes moles. Isso produz uma inflamação intensa. E ela é muito sintomática. E essa mineralização vai sendo reabsorvida, eventualmente ela é reabsorvida e o paciente entra na fase pós-calcífica, que ainda pode ser um pouco sintomático por algum tempo, mas eventualmente os sintomas desaparecem. Então, aqui o aspecto típico, todo mundo deve ter visto isso, mineralização do supraespinhal, né? E a evolução mostrou isso, o paciente passou a ter dor, a mineralização sumiu e apareceu na bursa. Então, o que aconteceu? Essa mineralização entrou na fase reabsortiva. O cálcio foi jogado para a bursa, dá muita inflamação, mas ele vai sendo reabsorvido. Aqui uma ressonância, não era o mesmo caso, mas um caso semelhante. A calcificação foi expelida para a bursa e muita bursite, né? Eventualmente, a hidroxiapatita é expelida para dentro do osso. Esse é um aspecto que às vezes aparece. Né? Então, em vez de jogar para a bursa, ela foi jogada para dentro do osso. Então, muita inflamação na tuberosidade maior do úmero. Aqui um caso interessante, um colega mandou no WhatsApp uma vez perguntando o que era. Acho que é isso. Mas você vê, é nítida a mineralização. Aqui, essa foto talvez não tenha ficado tão boa, mas é nítida a mineralização do acrômio e muito edema em volta. Né? Provavelmente é isso também. Então, você tinha um caso de depósito de hidroxiapatita com migração intraóssea, fase reabsortiva, em vez de migrar para as próximas menores, migrou para o osso. Aqui é um caso do joelho, né? Então o joelho também é uma articulação comumente acometida. Geralmente isso fica silente, mas eventualmente na fase reabsortiva surge muita inflamação.
Então, a mineralização, muita inflamação, esse caso é um caso de artropatia por hidroxiapatita. Aqui um caso no braço, uma inserção do peitoral, né? Isso já é menos comum. E aqui um caso interessante, isso também não é incomum, né? O paciente não tinha a idade do paciente, mas dor cervical. Então você olha, poxa, tem uma coleção aqui no espaço pré-vertebral, parafaríngeo. O que ele tinha? Ele tinha uma mineralização do reto do pescoço. Então a tendinose calcária do reto do pescoço, do longo do pescoço, do longus colli, né? Isso também não é incomum, né? E eventualmente numa fase reabsortiva pode produzir sintomas de disfagia, de dor cervical, né? É bom sempre lembrar, sempre que vocês virem isso, é bom sempre checar se ele não tem a classificação do tendão do longo do pescoço. É isso, pessoal. Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui a aula do manguito. O Dr. Arthur falou que vocês já tinham visto anatomia antes do manguito rotador. Então, só para começar, a gente tem os rotadores externos, que é o supra, o infrarredondo, e o rotador interno, que é o subescapular. Na projeção coronal da ressonância magnética, a gente vê aqui o tendão do supraespinal passando pelo arco subacromial e inserindo-se na tuberosidade maior do húmero. Tá? Esse daqui é a projeção sagital. A gente tem o rotador interno, que é o subescapular aqui, formado de 4 a 6 feixes. Os 2 feixes superiores se agrupam em forma de tendão único, tem uma inserção tendínea. Os feixes inferiores têm uma inserção miotendínea e por isso não aparecem pretos na ressonância, aparece cinza. No ultrassom ele vai aparecer heterogêneo. Aqui eu tenho o tendão da cabeça longa do bíceps, aqui o supraespinal, que tem uma porção anterior tendínea e uma porção média e posterior, que é tendínea na porção próxima à cabeça humeral e miotendínea junto à superfície bursal. E aqui o tendão do infraespinal, que é formado por múltiplos feixes e que muitas vezes, assim como o subescapular, não forma um tendão único, e aparecem essas linhas aqui, que são os tendões, os grupos de tendões que se agrupam, que erroneamente muitas vezes as pessoas chamam de fissura do infraespinal, anatomia normal. Então, só para vocês recordarem a anatomia, o artigo que eu recomendo é aquele Rotator Cuff Disorders, correlação do ultrassom e ressonância magnética, de 1999, um artigo antigo, mas tem bem anatomia, com histologia, tudo. Isso daqui é a inserção no plano coronal do manguito rotador, e aqui no axial eu vejo o tendão do subescapular aqui e o pedacinho do infra aqui. O arco coracoacromial é por onde passa o tendão do supraespinal, que é delimitado pela superfície inferior do acrômio, porção anterior do processo coracoide, ligamento coracoacromial e superfície inferior da clavícula. Esse local é o local por onde passa o tendão do supraespinal. Então, o intervalo dos rotadores é outro conceito que vocês precisam conhecer. É uma região triangular onde passa o tendão do bíceps, e ele é delimitado pela base do coracoide e pelos tendões do supraespinal e aqui e subescapular. Então, essa área aqui é o intervalo dos rotadores. As bolsas mais importantes para a gente conhecer é a bolsa subacromial subdeltoide, que passa aqui na superfície inferior do acrômio até a tuberosidade maior, e a bolsa subcoracoide, que passa profundamente ao tendão da cabeça curta do bíceps e próximo ao coracoide. Muitas vezes o pessoal vê líquido embaixo do coracoide, acha que é a bolsa subcoracoide, mas pode ser também a extensão do recesso subescapular. Então vocês têm que tentar fazer essa diferenciação. Para isso também tem um artigo específico, pequenininho, que é bolsas ao redor do ombro. Depois eu vou passar essas referências, que eu acho importante vocês fazerem essa diferenciação. A técnica do exame ultrassonográfico, você tem que ter transdutores lineares de alta resolução multifrequenciais. Os pontos de referência são os tubérculos menor e maior, processo coracoide, espinha da escápula e articulação acromiclavicular. Essas daqui vocês devem reconhecer para começar o exame ultrassonográfico.
tomar cuidado com o artefato de anisotropia, que ocorre quando os raios do ultrassom não estão perpendiculares à estrutura a serem identificados, e por isso aparece uma área bastante escura do tendão simulando rotura. Então aqui, ó, isso daqui apareceu preto aqui, simula uma rotura na inserção do supraespinal. A hora que você acerta o transdutor e coloca ele perpendicular na estrutura, isso daqui desaparece. Então esse é um problema do ultrassom que deve ser identificado e não colocar como rotura uma área de anisotropia. Isso daqui, esse artigo aqui que eu falei, ó, Radiográficos 99, tá? Que é do Rotator Cuff. Isso aqui é leitura obrigatória, eu vou cobrar isso daqui em prova para vocês. Então isso é mais importante, pode anotar aqui, um artigo longo. Aqui mostra que o tendão do supraespinal é formado por várias camadas de fibras, geralmente são 5 camadas de fibra, e a inserção dele é na cartilagem do tubérculo maior. Por isso que aparece aqui no ultrassom essa área escura. Então a inserção do tendão do supraespinal não é uma inserção óssea, é uma inserção cartilagínea, tá certo? Aqui a técnica do exame. O paciente coloca a mão nessa posição, aqui é o desenho do supraespinal, o infra subescapular, o corte longitudinal é esse que você faz mostrando a inserção do tendão aqui com aspecto fibrilar, inserindo no tubérculo maior, que tem essa linhazinha preta que representa a cartilagem. Então, mostrando bem que a inserção do tendão do supra é uma inserção cartilagínea, e isso daqui não é uma rotura do tendão, é a inserção normal do tendão. O supraespinal no corte transversal, vocês têm que observar aquela imagem que eu mostrei na ressonância magnética, mostrando o bíceps. Isso daqui para cá o supra, daqui para cá o sub, tá? Isso daqui até aqui, intervalo dos rotadores. A porção anterior do supraespinal tem que ser um quadrado hiperecóico, mais branco. A porção média e posterior, ele é branco aqui, junto da cartilagem do húmero, e heterogêneo nessa porção junto à superfície bursal, que isso daqui é a região onde você tem junção miotendina. Então isso daqui não é tendinopatia, é o aspecto normal. Então por isso vocês têm que conhecer primeiro o aspecto normal na ressonância e no ultrassom. O que acontece muitas vezes? O pessoal coloca o supraespinal a partir daqui, ó, e daí ele dá como tendinopatia, mas ele não pegou essa região anterior. Aqui, se a gente for observar uma linha mais escura, uma área mais escura, daqui para cá é supra, daqui para cá é infra. Então você tem que saber se no corte transversal você está no supra ou se você está no infraespinal. E é esse aspecto. O quadrado hiperecóico anterior, aqui hiperecóico aqui, e aqui o infra. E isso aqui é separação. Então, o supra e o supra, aqui essa linha, daqui para cá o infra. É como se um fizesse uma sobreposição no outro. Então você tem que reconhecer essa anatomia. O tendão do infraespinal, ele tem, se você fizer um corte longitudinal, você vê o tendão do infra, o ventre muscular do infra e aqui do redondo menor inferiormente, tá? E o tendão sai de dentro do feixe muscular. No corte longitudinal, você vê o tendão do infra se inserindo na região posterior do tubérculo maior do húmero, e o tendão do redondo menor mais fininho e mais embaixo. Você está aqui, você vira no longitudinal e pega esse corte aqui, com esse corte aqui de baixo. Então, para você saber aonde você está do supra e do infra, você tem que verificar o supra aqui e o infra aqui e aquela interface, né? Então, aqui existe a transição, né, entre o supra e o infra. Esse corte aqui, eu não estou vendo direito o bíceps, então provavelmente eu estou na transição supra-infra, e esse corte longitudinal é a transição supra-infra. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se localizar. Localiza o bíceps, vai para a região anterior do supra e pega a inserção dele na região anterior, na região média. Volta no transversal, vai para o infra, mais posterior, daí você vira no longitudinal e você cai no infra. Senão você faz o corte longitudinal do infra achando que está no supra.
Por isso que aquele artigo de 99 é leitura obrigatória, que vocês vão aprender a fazer essa distinção e vai ficar fácil depois. Bom, isso daqui é outra coisa que a Sônia falou para mim, que o pessoal chega com bastante dificuldade no ultrassom, definir as roturas. As roturas podem ser parciais da superfície bursal ou da superfície articular, ou intratendínea, ou de espessura completa. Espessura completa é quando você olha de cima e consegue ver a cabeça do húmero. Da espessura completa pode ser de toda a extensão do tendão, ou só da região anterior ou da região posterior do tendão do supraespinal, ou justa insercional também. Sinais primários de rotura no ultrassom: ausência do manguito, não visualização focal, fenda hipoecóica, comunicação articular direta através do hiato do tendão com a bolsa, tuberosidade nua, compressão do tendão e herniação do músculo deltoide ou bolsa para o manguito. Então nós vamos ver os exemplos. Sinais secundários: irregularidade da cortical da tuberosidade maior, bursite, sinal da cartilagem, quando você vê o branco na cartilagem, derrame no tendão da cabeça longa do bíceps e derrame glenumeral. Esses secundários, você olha isso, você vai procurar lesão do manguito, mas não são critérios diagnósticos, tá bom? Então, rotura transfixante completa, ausência do manguito. Então, no local onde deveria haver o manguito, eu vejo só líquido, aqui é a cabeça do húmero no corte transversal, a cartilagem, e o branco aqui em cima da cartilagem é reforço sonoro posterior, que onde tem líquido, tem o reforço sonoro posterior. E aqui no corte longitudinal você não vê. Rotura transfixante completa, não visualização focal do manguito e herniação do deltoide. Então, eu tenho um corte aqui que eu não vejo o manguito, e o que aconteceu com o músculo deltoide? Aqui é pele, tecido celular subcutâneo, ventre muscular do deltoide. O deltoide está fazendo uma barriga aqui para baixo, ó, no local onde deveria haver o supraespinal, tá? Rotura transfixante de toda a espessura, mas não toda a extensão, uma falha, fenda hipoecóica ou anecoica. Opa, vamos voltar. Você tem uma falha aqui do manguito, né? Uma não visualização focal, o sinal da cartilagem, aquilo que eu falei que é o reforço sonoro posterior, uma cartilagem branca aqui em cima, porque aqui tem líquido, e herniação do deltoide, você vê o deltoide faz uma pequena barriga aqui, ó, e aqui também. Então, quando você tem esses casos que você tem bastante líquido, é mais na rotura aguda. O problema é quando a rotura vai ficar crônica, porque daí você tem tecido de granulação no local e você vê um foco hiperecóico aqui. Tanto é que os primeiros artigos de rotura do manguito, eles davam como critério de rotura foco hiperecóico no interior do tendão, que hoje não é critério, era só uma coisa. Então o que vocês têm que fazer? Compressão. O pessoal esquece de fazer manobra de compressão no ultrassom, que é quando você perde uma rotura. Nesse caso, você fala, está só heterogênea, é só uma tendinopatia. Se ele fizer a compressão, ele vê os outros sinais. Um outro sinal indireto da rotura transfixante é o sinal de Geiser, que é o líquido na articulação glenumeral, que é o líquido da articulação glenumeral, passa através do manguito rotador, estende-se superiormente através da articulação acromioclavicular e forma esse aspecto cístico. Esse daqui é o sinal de Geiser. A rotura antiga de toda a espessura e extensão, eu não vejo o tendão do supraespinal aqui, né? E aqui eu também não vejo o tendão. Então esse daqui é o lado esquerdo, a região anterior mais hiperecóica, e aqui eu não vejo. Vejo um pouco de líquido na bolsa, um espessamento na bolsa, e a bolsa com formato côncavo em direção ao tendão do supraespinal. Rotura transfixante da região anterior, aqui é a região anterior, a região posterior do tendão está íntegra, aqui rompeu só a região anterior. Da região posterior, o contrário, a região anterior do tendão está livre, a região posterior está bastante afilado e eu não vejo o tendão. Sempre fazendo contralateral para você ter o aspecto normal. Rotura parcial da superfície bursal, desculpa, desconfigurou um pouco aqui. Eu vejo uma área anecoica, tá? Ficou desconfigurado aqui.
aqui eu vejo, na tela até que não está tão ruim, eu vejo uma descontinuidade da superfície bursal. Eu tenho que dar o tamanho da rotura e quanto por cento da espessura do tendão acometeu. Geralmente, você fala se é mais de 50% ou menos de 50%. Esse é um caso bastante difícil, que você vê o tendão afilado e você vê uma bolsa espessada indo em direção ao tendão do supraespinal, uma rotura parcial da superfície bursal que se estende daqui até aqui e que acomete mais de 50% da espessura do tendão, tá certo? Então sempre classificar superfície bursal, superfície articular ou intraarticular nas parciais, e as completas de toda da região anterior, da região posterior ou de toda espessura e extensão. Então aqui da superfície articular, mesma coisa, da superfície articular aqui do tendão. Esse daqui, a intrasubstancial, está dentro no interior do tendão, a área de rotura, e a rotura insercional, quando ela pega a inserção do tendão. Passando das roturas, eu tenho as tendinoses e as tendinopatias. Então, a tendinose é uma degeneração fibromixoide que pode ou não estar associada ao espessamento do tendão, tá? A quebra das fibras de colágeno com o espessamento, primeiro ele fica só heterogêneo, depois ele espessa, depois ele afila e depois ele rompe. Quando ele afila, ele já está rompendo. Quando há necrose focal, há focos de calcificação, e a evolução é para roturas intrasubstanciais e parciais. Então, eu tenho aqui um tendão bastante espessado e heterogêneo. Isso daqui é a tendinopatia do supraespinal, que pode ter inúmeras causas, né? A tendinopatia não é só por esforço repetitivo, né? A tendinopatia ocorre em indivíduos diabéticos, ocorre em indivíduos com síndrome metabólica. Então, em pacientes idosos que têm degeneração do tendão. Então, tendinopatia é um termo genérico e não está relacionado com clínica de dor. A pessoa pode ter a tendinopatia e não ter dor. Não é causa de afastamento, é só um achado anatômico que deve ser correlacionado com a clínica, tá? Então, tendinopatia não está relacionado com dor. E nesse caso aqui, quando você comprimia, você ainda via uma pequena rotura transfixante. Então, sempre a compressão. O tendão do infraespinal, esse daqui é a maneira muito boa de você fazer o posicionamento, que é a técnica francesa, que você vai posterior e vê nesse corte posterior, você vê a inserção do infraespinal. E aqui, no mesmo do supra, só que você vai mais para trás e pega o infra. Então aqui já fica meio repetido, né? A rotura completa. Esse daqui vem o tendão aqui e esse outro você vê o músculo aqui e a inserção não está. Então você não vê o tendão, né? A inserção, não visualização completa. O tendão do subescapular, você faz uma rotação externa, o transdutor nessa posição transversal é o corte longitudinal do tendão do subescapular. Lembrando que você tem que ir para as fibras superiores. E esse corte longitudinal é obrigatório ser feito, que você vê o corte coronal da ressonância magnética, onde os dois feixes superiores se juntam de maneira tendínea. Então você tem um tendão branco no superior e a porção média inferior é miotendínea, parte tendínea, parte muscular. Isso não é rotura, isso não é tendinopatia, isso é tendão do subescapular normal, tá bom? Rotura do supra, mesmo critério do supraespinal, né? Aqui também, parcial da superfície articular. E agora para a ressonância magnética. Aqui eu tenho um tendão do supraespinal espessado e heterogêneo, como eu vi no ultrassom. Esse daqui é a tendinopatia do supraespinal. A rotura parcial pode ser, que nem aqui eu vejo, da superfície bursal, que é dessa parte, vindo em grande parte dele, só sobrou essa fita aqui, é a
Ruptura da superfície bursal de alto grau e justa insercional, associada a uma bursite subacromial subdeltoide, o músculo deltoide, a bolsa embaixo dele, tá certo? E aqui a rotura mostrando que está na região anterior do tendão do supraespinal. Rotura transfixante completa, mesma coisa que o outro, eu não vejo o tendão, a rotura, sumiu o tendão, no plano sagital, subescapular aqui, bíceps aqui, e eu não vejo nem o supra, nem o infra, uma redução do espaço subacromial e um padrão de edema ósseo subcondral na região posterior superior da cabeça humeral, por impacto com o coracoide. A rotura completa do supraespinal, né, de toda a espessura e extensão, eu tenho que falar sobre as características do coto tendíneo. Se o coto está afilado, irregular e heterogêneo, para eles fazerem a programação, caso haja necessidade de cirurgia, para ele saber como está o coto, e eu tenho que dar o gap, o intervalo entre o tendão e a inserção no tubérculo maior, para ele ver se ele vai conseguir puxar o tendão para fazer a inserção no tubérculo maior. Outro sinal prognóstico importante que deve estar contido no relatório é a classificação de Gotalier, que fala sobre a atrofia e liposubstituição do ventre muscular do supraespinal. Quando eu tenho uma atrofia e liposubstituição, quando eu estou ao nível do Y da escápula, eu passo uma linha, quando o ventre está abaixo desse Y, ele se relaciona a mau prognóstico cirúrgico, quer dizer, ele vai lá, sutura o tendão, a chance do paciente romper outra vez é muito grande. Então eu devo falar sobre o grau de atrofia e substituição do ventre muscular do supraespinal. E quando eu tenho a rotura do supra, o que acontece? A cabeça do húmero sobe, o bíceps passa pela goteira bicipital, o tubérculo menor do húmero se atrita sobre o bíceps, e eu posso ter tendinopatia e até rotura do tendão da cabeça longa do bíceps. Então, você viu o supra está doente, procura alteração no bíceps, porque existe uma associação, já que existe uma mudança de posição. Agora, um casinho de 53 anos femininos, dor no ombro direito, rotura completa do supra e parcial do infra, ombro congelado, fisioterapia por 8 meses, até recuperar a movimentação e elevação do braço, cirurgia após 9 meses. Isso daqui é um ultrassom de pós-operatório. Isso daqui, deixa eu voltar, isso aqui o pessoal tem dúvida. Aqui a gente vê a âncora, aqui a gente vê no ultrassom o fio e a âncora aqui, e aqui eu vejo o tendão vindo na inserção, e aqui eu vejo o tendão no transversal. Então, no pós-operatório, o tendão pode estar afilado, pode estar irregular, pode estar heterogêneo. Eu tenho que falar se ele está inserido, se ele não está inserido, se tem uma nova rotura transfixante ou se não tem outra rotura transfixante. Para isso, tanto o ultrassom quanto a ressonância podem ser utilizados. Então, o que você tem que ver é isso, se ele está aqui no local. Ele está bem diferente do outro, mas se ele está inserido, tendão íntegro. É só isso. Desculpa a correria aí, é que foi problemas técnicos aí, mas deu certo, 8 horas. Obrigado.